Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, sexta-feira, 16 graus, ensolarada amanhã de hoje, típica de inverno. Eu desejo um excelente pregão a todos. Deixo aqui meu carinho e amizade. São 9 horas e 54, 21 de julho de 2023. Top Traders, a casa do investidor. Queridos, racional do YouTube, buy, compra. Geralmente é o primeiro passo dessa gravação diária do YouTube. Eu faço racional. Eu acabei de gravar o Reader lá no Telegram. E por que é importante vocês estarem no Telegram? Porque o YouTube eu faço uma gravação muito caprichada, com o maior carinho possível e detalhes, atendendo os nossos amigos. Mas o Telegram é tempo. Eu coloco notícias importantes, agenda, fechamento de mercado, coloco comunicação com voz, falando do cenário macroeconômico, de alguns racionais para mini índice e mini dólar, faço estudo das carteiras de ações. Ontem mesmo eu fiz, correto? Ontem eu fiz de forma ao mesmo tempo sucinta, porém com riqueza de detalhes para o crescimento do aluno, que é o meu intuito. Eu fiz, por exemplo, a carteira nacional. Então vale a pena conferir. Professor, quero entrar no Telegram. Você vê na descrição dos vídeos aqui do YouTube, entra no nosso grupo, juntos até os 126 mil pontos. Estaremos de portas abertas até os 126 mil pontos no mercado à vista. E você terá acesso ao nosso grupo neste momento gratuito. E quero receber Informe Cenário, que é uma compilação dos principais drivers do dia com o estudo do Ibovespa. Eu já faço desde 2014, há 9 anos praticamente. É só entrar também nesse link aqui, juntos até os 126 mil pontos. Fará parte da nossa base de e-mails desse grande desafio que está bem perto de ser materializado. Ok? Então, uma vez... Eu só vou detalhar um pouco mais a questão do mini índice, né? A gente falou em compra 119,280. O que significa isso? Se nós estivéssemos numa live, numa transmissão, uma aula, alguma coisa do gênero, a gente traria o racional, compartilharia com os nossos queridos alunos e alunas. O que acontece? Primeiro teste da média de 21, testou, respeitou. Segundo, temos um ombro, cabeça, ombro invertido. Inclusive os dois ombros bem alinhados. Um mínimo a 118,400, o outro 118,440. E aqui eu desenhei inclusive esse triângulo lá no programa Reader, que eu coloco voz e captura a imagem do celular, é muito legal. Eu falei sobre um triângulo, né? E quais são as resistências intermediárias? 119,295, rompeu. 119,395, está brigando agora para romper essa resistência. E 119,485, que deve ser testado durante a gravação e rompido também. Qual que é a projeção para o dia? 119,960. Ok? Então tem bom volume, vencimento de opções, pode ser um trigger interessante, eu acredito que sim. Então esse é o nosso prognóstico para o mini índice. Legal. Uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos no YouTube. Nesse momento, no Mercado à Vista, temos leilão aqui no Brasil. A partir das 10, os ativos começam a negociar, 10,05, 10,04, 10,10. Eles abrem, né, do leilão, formam um preço médio, inicia-se os negócios. Felipe Linenburger, bom dia, bons negócios. Obrigado, querido. Muito obrigado pela análise no Web, professor. Forte abraço, disponha. O Eduardo Fraga deixa sua boa tarde, bons negócios, luz e paz, sempre muito gentil. E eu vou fazer o seguinte, o Cabo Frio, Wesley e o Gelson, um grande abraço a vocês, queridos. Um ótimo dia a vocês, as suas famílias, excelente trabalho. O Eduardo colocou aqui desde o dia do 6, se não me falha a memória, perfeito. Eu vou deixar para estudar esses ativos, esses 4 que o Cabo Frio pediu, mais 4 do Wesley e 2 do querido amigo Gelson. Por quê? Porque eu vou deixar o mercado à vista iniciar seus negócios. E eu estava observando aqui, eu acho que ficou... teve um aluno que comentou logo que eu gravei o vídeo na quarta-feira,
Aí acabou ficando sem o estudo. Ou foi quarta ou foi ontem. Foi quarta ou foi ontem? Acho que foi ou terça. Eu sei que 2 comentários ficaram, eles foram postados depois. Eu tô voltando aqui para poder atender. Acho que foi só ontem mesmo então. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou olhar todos que a gente já faz um pente fino. Eu gosto de atender todos os alunos com a maior atenção possível. Então acho que foi só ontem mesmo. Só anteontem, aliás. Ficou um comentário sem... Vamos ver aqui. Agora eu não me lembro. Mas enfim, se alguém pediu alguma coisa que não foi atendido, me voltem com o comentário que eu farei com o maior prazer. Então, o que eu vou desenvolver agora? Vou fazer as bolsas de fora. Já fecharam, né? Por exemplo, a Europa está bem perto, já está na reta, caminhando, né, para a reta final. A Ásia já fechou, vou falar de commodities. E depois, quando os ativos abrirem aqui no Brasil, eu falo dos ativos solicitados e também dos fixos e a planilha Trades aqui no TradingView. Faz mais sentido, né? Então, falemos sobre o índice Nikkei, inicialmente. O índice Nikkei, vou trabalhar com o gráfico diário, ele buscou recentemente máximas em 33 anos. E agora parece perder força, né? Ele não tem o mesmo ímpeto anterior. Eu até comentei mais ou menos aqui no meio desse movimento que se eu tivesse exposição ao Japão eu venderia tudo. Né? Sobre a bolsa de Xangai eu já penso um pouco diferente. Tem um ombro, cabeça, ombro invertido, equilibrou os negócios ontem, apesar de ter uma queda, né? A gente percebe aí uma entrada compradora, né, diante desse candle da véspera, mas aí no domingo para segunda já tem que subir, porque senão é aquela história, a porrada, pausa e duplica, então já tem que reagir no domingo para segunda. Sobre o minério, observemos aqui, por exemplo, o gráfico semanal. É engraçado, mas já fechou a semana em razão do fuso Singapura. A semana pífia, que era de 0,89. Já começa a trabalhar o minério com a data do candle de segunda, negociado em Singapura. Minha interpretação é de correção no tempo, para dar continuidade ao movimento comprador. E, naturalmente, estímulos chineses serão muito bem-vindos, impactando positivamente o minério. O petróleo tem um padrão engraçado, interessante, né? Engraçado entre aspas, assim, né? Que é curioso, talvez seja a melhor palavra. Tem um fundo topo-fundo, então primeiro pivô pequeno, padrão micro, 80 com 89. E se romper, deve ter fôlego para romper um pivô maior, 81,69. Vejam, nós temos um fundo, um topo e um fundo mais alto. Então, quando tem o padrão de maior proporção, a figura grande e a menor, aqui, por exemplo, eu marquei, né? Eu fiz esse estudo lá no Telegram. Então, tem um fundo topo-fundo e aqui eu tenho um fundo topo-fundo. Então, o rompimento de 76,87, que deve até ocorrer hoje, ele deve impulsionar o petróleo acima de 77,33, ajudando aqui no IMAT. Claro, o primordial é o minério também subir, para impactar Vale, Semin, CSN, Usiminas, Gerdau, Goal, mas o petróleo em alta ele ajuda nos negócios aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma. Né? Principalmente petróleo em alta, uma alta moderada, com dólar em queda, então não incomoda para a inflação, preço de combustíveis, é aquela história que a gente sempre fala do equilíbrio. Eu trago agora à tela os títulos americanos de 10 anos, caindo, pressionando média de 21. Hoje não tem um impacto tão grande nos preços assim, de forma tão imediata, porque é consenso que haverá um aumento de juros semana que vem, 0,25, né, provavelmente será o último, eu creio que haverá sinais nesse sentido. Então, mais do mesmo, o protagonismo fica com a temporada de balanços nos Estados Unidos. E estudemos agora as bolsas na Europa. Bolsa do Reino Unido muito forte,
faz sentido trazermos aqui os gráficos semanais. Então, Reino Unido, né, um processo de desinflação acima de esperado, os indicadores da semana está subindo nesse momento 13,20. 0,58 Paris no semanal e o índice DAX 0,32, quer dizer, não tem sinal de topo na Europa, está desenvolvendo um processo de recuperação. Muita gente tem uma teoria que diz que vai cair na Europa e Estados Unidos em razão de recessão e aí derruba os preços no Brasil. Discordo da recessão na Europa e Estados Unidos, pode flertar, mas não entrará de fato em recessão. Dessa forma não terá impacto negativo no Brasil. O MME testa o topo anterior, 1015,9, média móvel de 21. A tendência é respeitar essa região de duplo suporte. Topo anterior marcado dia 4 de julho. E aí eu chego no DXY, que é o dólar contra uma cesta de moeda, especialmente iene e euro. DXY está testando um fundo anterior, passou o fundo do dia 14 de abril, está nessa região de fundo formada entre os dias 26 de abril, 3 de maio, 4 de maio e 8 de maio. Se o DXY mostrar fraqueza, ele pode ajudar no processo de queda no mini dólar aqui no Brasil, que já tem viés baixista, tem pressão vendedora de ponta a ponta. Então nós temos aqui um candle bastante intenso, uma barra elefante, rompimento falso de 4,821. Então deve ter continuidade essa barra, deve escorregar até o final da sessão lentamente. E logo menos realizaremos lucro a 4,740, que é o alvo dessa nossa operação. Volto aqui a tela com o gráfico diário. DI 1F25, DI em baixa, vamos ver na semana. Semana caindo 1,34, então a própria movimentação do DI 1F25 reforça a minha ideia de corte de 50 pontos base em agosto no Selic. Então, essa que é a minha teoria já há bastante tempo. Perfeito. Então o DI, ele reforça a minha ideia, está aqui de lado praticamente desde o início de julho. E aí nós temos o milho devolvendo, né, praticamente a alta da semana sobre a média de 5 em Chicago e aqui no Brasil sobre essa LTA. Ele chegou a subir 3,24 no dia 18 e depois dia 19, 13 e 14. No frigir dos ovos, na semana, está absolutamente de lado. Então, acho que ainda tem esse desenho comprador na memória e pode realmente respeitar essa região. E hoje, pessoal, tem vencimento de opções sobre ações. Apesar da agenda fraca, é um fator que traz aí volatilidade adicional. E futuros americanos estão em alta, 0,28 Dow Jones, 0,51 S&P, 0,77 Nasdaq. Eu vou começar então a atender os alunos aqui do YouTube. E deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, você é sempre bem-vindo para comentário, dúvida e pedido de ativos que você gostaria que nós estudássemos. Então eu vou atender o nosso querido amigo Gelson, like 1, maravilha. Ele pede Cristal e CBAV3. Então vamos lá, os estudos. Maravilha. Cristal é o nome da nossa cachorrinha aqui em casa. É uma empresa de pigmentos, correto? Eu tenho um amigo que montou um negócio nessa área esse ano, está indo muito bem. Então vamos limpar esse gráfico. O caso de Cristal, ele é complexo, eu vou explicar por quê. Quando as ações assim um pouco menos líquidas estão, por exemplo, aqui a R$20, ninguém quer comprar. Ela dobra, chama a atenção, porque tem inclusive muitos players, tem ferramentas, softwares que apontam esse tipo de movimento atípico. Inclusive, ela fez um mastro bandeira, depois um mastro bandeira que está sendo desenvolvido.
A ação tem tendência de alta e hoje ela corrige, ela gera oportunidade, sim. Eu não trabalharia vendido, por exemplo, em cristal. Eu compraria com essa correção de hoje? Compraria. Só que você tem que colocar o stop abaixo da mínima de hoje. Por quê? Se começar a cair, vem na média. Tem gap aberto e a média aqui embaixo. É o que eu faria. Seria a minha estratégia. E aí nós temos a seguir CB AV3. Esse ativo está sendo bastante comentado na mídia, inclusive, como uma boa oportunidade em minerais não energéticos. É o caso de cristal, né? Aqui embaixo ninguém quer comprar, só que tem aumento de volume. Só que aí, pessoal, entendam o seguinte, é muito provável que a ação continue como ela está, em tendência de queda, com candles pequenos. Só que se ela subir, ela vai explodir. Vale a pena a exposição? Eu não faria. Né? Mas eu também não trabalharia vendido. Entre a compra e a venda, professor, você tem que alocar 300 mil reais no ativo. Vende ou compra? Eu compraria. Ciente de que a tendência é que ela continue como está. Mas o volume e o acréscimo chamam a atenção. Então justificaria uma exposição na ponta compradora. Perfeito? Wesley, professor Wagner, pode falar sobre os seguintes papéis? Claro. Car System, TOTS, Eternit, Meal 3. Agora, disponha, tenha uma ótima sexta-feira. Então vamos lá. CSU Digital. Esse papel sempre teve uma volatilidade bem contida. Eu lembro quando houve o IPO há muitos anos atrás, acho que 2005, eu participei. Ação de guarda e exposição para aqueles investidores que buscam bater a renda fixa. Está em tendência de alta, a gente consegue aqui perceber uma linha de retorno. Nós temos uma cunha, na verdade. É uma exposição conservadora. Eu prefiro, por exemplo, alocar no ativo de renda fixa a comprar CSU. Agora, sem dúvida nenhuma, você tem que decidir a compra ou venda. Poxa, é compra, né, pessoal? Isso daqui é um mastro bandeira. Só que o movimento provavelmente será lento. Ok? TOTS é uma ação muito técnica, faz tempo que a gente não a estuda. Vamos aqui observar. TOTS. Tem um bom volume esse ativo, é muito técnica nas suas movimentações. Então vamos lá, eu vou traçar uma reta conectando esses topos e uma outra conectando esses fundos. Ponto de compra. Essa já é um ponto técnico de compra para guerrilha ou exposição. Você pega uma correção forte, o ativo montando aqui um arame cross. Então, tecnicamente, muito interessante para compra, no meu entendimento. Vamos lá agora a Eternit na tela. Eternit é uma ação complexa, tem um gap aqui para puxar preço. Complexa porque tem drivers muito, sempre foi amalucada. Só que você tem um movimento de alta seguido por um descanso no ativo com bandas justapostas. Eu entendo, assim, o volume diminuiu muito. Professor, você compraria? Eu não escolheria, mas entre a compra e a venda eu compraria e colocaria o stop abaixo das mínimas recentes. Mas assim, se eu fosse montar uma carteira nova com 20 ativos, eu não a compraria, por exemplo. TOTS está bem interessante, CSU e Eternit nem tanto. Mas entre compra e venda, tanto Eternit quanto CSU atuaria long na ponta comprador. E vamos lá, Meal 3, né? Ela detém aqui a administração de Viena, Frango Assado, Pizza Hut. Esse ativo é traiçoeiro. Eu tenho... É uma das poucas ações que a gente... As poucas vezes que operou, não conseguiu encaixar. Eu tô fora. Né? Meal 13 e Embraer são duas ações que seriam talvez minhas últimas opções dos ativos mais líquidos para operar. Então, ela tem um movimento forte na ponta vendedora. Por exemplo, uma barra dessa sai arrebentando todo mundo. Se o camarada tiver termado aqui, ó, então eu tô fora. Nessa aqui, nem na compra, nem na venda, esse eu passo. Ok? Cabo Frio, boas-vindas. Boa noite, professor. Pode comentar
Sequoia, Ser, Kepler e RBR, claro. Outra dúvida, como enxergar o vencimento de opções? Acho que isso que está segurando o mercado, pergunta excepcional, excelente, genial. Eu acho que sim. A temporada de balanços vai ser a cereja do bolo ou a pimenta do acarajé, como queiram. Né? Para quem gosta de doce ou gosta de salgado. Mais um trigger importante pode ser o vencimento de opções. Eu falei isso hoje no Telegram, falei lá no Informe Cenário. Como enxergar? Você teria que ter uma planilha específica de opções. Por exemplo, o Profit Chart tem um módulo de opções, o Broadcast tem. Então você teria que contratar um InvestFlex. Eu nem sei se ainda estão disponibilizando a planilha, mas enfim, o MetaTrader eu acredito que tenha, ou no próprio home broker da corretora, seria que ter os códigos, acompanhar os principais ali de bancos, Petro e Vale. Ok? Então teria que ter um software com acesso a uma planilha. Agora você pode fazer manual também nos programas. Você pega os códigos das opções que você está acompanhando, coloca ali numa planilha, monta manual, dá um pouco mais de trabalho, mas também é possível, viu, caríssimo? O professor Wagner Caetano é algo que pouca gente sabe. Nos meus primeiros anos de Expo Money, final de 2007, 2008, eu falava basicamente de opções. Eu tinha espaço uma vez ou outra para falar de bolsa e tal, mas falava de opções. Eu entrei no mercado, aí no mainstream, na mídia, falando de opções durante um bom tempo. Por exemplo, o ano de 2007, 2008, praticamente de opções. E eu comecei a falar de venda em 2008, porque começou aquela queda, né? Mas basicamente eu entrei no mercado como um trader, como um professor, como um expert em opções. Ok? E foi um trade de opções que me possibilitou sair da indústria para me dedicar somente ao mercado financeiro. Eu arrebentei numa operação em Petrobras, subiu muito, muito, muito as opções, aí eu falei, putz, dá para ficar tranquilo aqui um bom tempo, aí eu comecei minha trajetória. Organizando os encontros de traders. Sinqia, uma ação absolutamente dominada, permeada pelos compradores. A compra de ouro é aqui embaixo, ó, a 15, não a 23. Agora, esse padrão aqui que eu estou circulando se parece muito com esse aqui sendo materializado no momento. Então é uma situação de compra, especialmente com a barra elefante que a gente vê na sessão de ontem. Né? Então é uma situação que favorece indubitavelmente a compra. Essa vale a pena seguir tendência no meu entendimento. Aí temos Ser, principalmente se ela corrigir. Setor educacional, Ser educacional. A Ser não é na sua preferência, entre a compra e a venda eu compraria. Nossa preferência é Eduque. Eu já vou voltar lá na Ser, só para explicar, né? Eduque, ela tem fundamentos mais descontados, né? Tanto que o movimento ele é mais forte, tende a continuar. A gente tem um mastro bandeira de pequenas proporções no diário. E no semanal, amplo espaço para subir. É um ativo que pode, no médio prazo, buscar R$36. Sobre a Ser, na minha visão, em razão da simetria, a Ser é uma boa opção. Está começando o movimento, ela aponta para 9,05 no médio prazo. E ela parte aqui da ideia de um pico de volume, uma barra elefante. Então, percebam que acima de 6,24, praticamente até os 9 não tem resistência. Então é uma situação de compra. Ok? Kepler, mais um pedido do nosso querido amigo. Então vamos lá. Kepler Weber já foi a rainha aí do day trade na bolsa uma época. Também compra o ativo fazendo zigue-zague ascendente, veio na média. Aqui ela deixa entre os dias 10, 11 e 12 de julho um padrão Morningstar e deve subir lentamente, porém de forma constante e direcional. IRBR3. IRBR3, uma das ações mais polêmicas da bolsa. Muita gente grande, quando a IRBR estava aqui... Vejam só, pessoal, aqui houve... Só para ficar algo claro, para não gerar nenhum tipo de polêmica ou dúvida, eu gosto de simplificar.
Pô, mas a RBR não negociava nesses valores. Claro, no dia 25 de janeiro teve um desdobramento 1/30. E depois do desdobramento, nesse caso, é assim, só para ficar algo claro. Cash 3, por exemplo, eu gosto sempre de fazer as coisas de forma detalhada para o meu aluno. Porque se você é íntegro de verdade, né? Porque o camarada que conta 3 verdades uma mentira, ele não é íntegro, não é confiável. Ele conta 4 verdades uma mentira, é aí que está o perigo. Então tem que ser íntegro. Eu quero voltar no caso de Cash para não parecer incoerente o que eu vou comentar. Cash 3, ela desdobrou 1/10 e eu falei, olha, eu até pensava em substituir a Mer por Cash, depois do desdobramento me pareceu, sabe, um pedido de socorro da empresa, praticamente a empresa dizendo assim, estamos enrascados, aí eu caí fora. E ela continuou caindo, ok? No caso da IRBR, é diferente, porque a IRBR passou por um processo de reestruturação. Então, quando teve o desdobramento, muita gente falou, esse ativo vai virar pó, ele vai sair de 21, ele vai para R$2 e está 55. E gente grande falou isso aqui quando teve o desdobramento, falou bobagem, porque havia melhoria nos fundamentos e graficamente fez um padrão da alavanca, posteriormente um pivô, começou a subir volume, então quem entrou vendido aqui nunca entra em vendidos perto de um fundo com ativo com os candles pequenos, assim, ó, nunca. Assim, a ação simplesmente praticamente triplicou. Agora, entrar em RBR, outro dia, vamos pegar aqui março, por exemplo, ela estava 19, agora está 49, eu tô fora. Até pela memória que tem o ativo. A não ser que você entre e coloque o stop abaixo da mínima do dia 20, aqui 47,30, coloca R$47, mas eu já deixaria o stop automático. Bom, estopou, vida que segue, não estopou, você poderia surfar, de repente, um movimento de guerrilha até 55 ou um pouquinho mais. Seria a minha estratégia. E eu volto a dizer, saber analisar é uma coisa, operar é outra história, porque aí envolve estratégia, encaixar ordem, tá bom? Felipe Cabo Frio, Eduardo, Wesley, Gelson, muito obrigado, queridos, por enobrecerem a nossa gravação. Você que me ouve, sinta-se à vontade para comentar. A Top Traders é a casa do investidor e aqui você é muito bem-vindo e bem-vinda. Voltando ao mini índice, foi exatamente no ponto que a gente comentou lá no Telegram e também no YouTube. A gente tem, pessoal, nesses racionais do YouTube e no Telegram, quase 97% de acerto, né? Então não é brincadeira você se expor, né, diariamente, né, sem se esconder nenhum dia. Então eu falei que buscaria logo cedo, quando estava na mínima, né, aqui na região de 118, 835, 850, que buscaria esse ponto 119,960 e aconteceu. Então houve um triângulo, né, um processo de afunilamento, a garrafa de champanhe, você chacoalha, chacoalha, aí vai e explode. Então bingo racional do Telegram e do YouTube nessa sexta-feira. Legal, então o mercado à vista já abriu aqui no Brasil. Daqui a pouco abre o mercado americano, eu vou estudar os benchmarks norte-americanos. E agora eu vou fazer, depois de atender nossos queridos alunos e alunas do YouTube, eu vou fazer os ativos fixos, começando por Itaúsa. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu marquei para falar de forma coletiva. Eu acho que está tudo certo. Essa semana eu fiz vários estudos de carteira no próprio YouTube, fiz alguns no Telegram. Faltou só a carteira internacional, né? Eu faço no Telegram entre hoje e amanhã, ou domingo, enfim. Então vamos lá, eu vou fazer primeiro Itaúsa. Itaúsa é um típico caso de exposição para aquele investidor mais conservador que tem perfil de mercado imobiliário, de renda fixa, tende realmente a subir, sem dúvida nenhuma, né? É a tendência nesse momento que se mostra provável, principal. YouTube, até na esteira dos bancos americanos, montou aqui um martelo e está sendo acionado o rompimento de 28,49. Tem bom espaço para subir, pelo menos para testar essa linha de retorno. Nós temos aqui um clássico, típico alargamento. E, pessoal, amanhã tem Bahia e Corinthians.
Eu adoro a Bahia, Salvador, foi uma das cidades que melhor me recebeu. As palestras que eu fazia na Expo Money eram mega cheias, os alunos carinhosos, eu fazia seminários depois das palestras. Eu geralmente fazia no Mercury ali do Rio Vermelho. Os meus, por exemplo, eu ia para o Expo Money, fazia geralmente 2 palestras, dava aproximadamente 800 pessoas, 700, às vezes 1.000, dependendo do tamanho do auditório. E eu calculava 100 pessoas nos seminários posteriormente, entre 80 e 100 pessoas. Salvador era diferente, você tinha que fazer 2 seminários. A Expo Money me permitia divulgar meu trabalho, porque aí você fazia um filtro, né? De repente a pessoa vinha para a palestra, não era exatamente aquele assunto que ela procurava, então era normal que 10% do público viesse para o seminário. Salvador era diferente, vinha 30% do público. Conversava com os alunos, saíamos para jantar, depois voltava para os treinamentos. Eu fiz alguns também ali no Stella Maris. Quer dizer, uma época realmente fantástica que eu recordo com um sentimento muito positivo. E Salvador foi uma das cidades mais especiais na minha caminhada na Expo Money. Por todo o carinho que eu tenho com os alunos, com os baianos, queridos alunos e alunas, eu vou pegar leve no palpite de amanhã. Corinthians 5, Bahia 0. E podem me cobrar na segunda. Então, YouTube, o alvo curto é a parte alta aqui do alargamento. Amanhã o Cássio vai fazer um gol de cabeça aos 48 do segundo tempo. Podem me cobrar. E o Guilherme Biro, que é o novo Maradona, vai driblar 7 jogadores do Bahia, olhar para um lado, tocar a bola para o outro. O Roger Guedes vem e faz o gol de calcanhar. Bradesco iniciando um movimento provavelmente explosivo. O Bradesco, por exemplo, é muito provável que esteja submetido a esse movimento em razão do vencimento de opções. Então as bandas estão justapostas indicando o movimento direcional a seguir. Aí nós teremos BBAS3. A 52 eu acreditava que não valia o risco retorno. Aqui eu acredito que sim. Para uma compra, ISAMB 11. Tem a questão do STF, eu não faria uma exposição, mas eu acho difícil ela ficar para trás. Mas vejam hoje, ela já está para trás. Então assim, eu não compraria. Né? A gente tem exposição em Bradesco, em BPAC. Por que eu vou me expor a Santander se eu tenho outras opções? Não faz muito sentido, né? Vejam o BPAC, que movimento fantástico. Também uma ação para seguidores de tendência. Aí eu trago a tela B3SA3. Rompendo uma LTB importante, tende a continuar subindo no curto prazo. E aí Petro e Vale. Então Petrobras prestes a romper a média de 21 e essa linha superior desse canal extremamente estreito. E Vale, teoria bala de prata, entendo sim que ela será protagonista na busca pelos 26 mil pontos. Está dormindo ainda, se a Vale acordar, ela puxa a fila e aí busca os 126 mil pontos no mês de julho, que é o nosso prognóstico. Quais são os desafios? Nós acertamos o desafio de 115 mil pontos e 120 recentemente. O de 120 foi cravado, de 115 atrasou alguns dias em razão dos feriados. Um feriado atrasa 2, 3 dias os desafios. Nós temos 3 para julho. 9 mil pontos voo da Águia, que é o mini índice a 127.590, e Bovespa aos 126 mil pontos, né, mercado à vista, e dólar 4.740. Eu estou muito otimista que acertaremos os 3 ainda em julho. Tem a semana que vem e depois o pregão do dia 31. Se não acertarmos os 3 em julho, no início de agosto, eu acredito que busca. O do dólar está muito claro que na semana que vem vai buscar, né, pessoal? 4.740. Né? A não ser que tenha uma reviravolta no mercado, alguma coisa fora do radar. Muito bem, então vamos lá. Eu fiz milho, DI, então vamos fazer agora do Ibov para baixo, correto? Os futuros aqui eu já estudei. Então Ibov, observando o gráfico semanal, nesse momento 1,21 de alta. Ontem eu comentei, né, que eu acreditava numa alta entre 1,2 e 1,3 hoje, mais um pouquinho está quase lá. Então mantém aqui a ideia do mastro bandeira no semanal e do ombro cabeça ombro invertido no diário.
É a mesma leitura que a gente tem para o BOVA11, as bandas de Bollinger chamam a atenção e o alargamento também, que projeta o BOVA11 lá em cima. Bovespa em dólares nós já tínhamos estudado, mas eu vou voltar aqui porque ele está rompendo de fato essa LTB, né? E acima de 24.989 deve ganhar força, está rompendo também. DXY já vimos, bolsas na Europa. Faltou praticamente só os astros, correto? Então, o primeiro é o IFNC, no gráfico diário, mostrando força rompendo um pivô, deixando o 12.355 para trás, testando LTB. O IMOB forte também, partindo aqui das médias, mantendo absolutamente o viés altista. No caso do IMOB é um mastro bandeira, variação flâmula. O IMAT, em razão do minério, está dormindo, mas sobre uma LTA, um ponto de suporte. Índice de energia, uma leve alta. Interessante que o movimento mantém o viés altista. É interessante que preserve 88.690 como suporte. E o índice de consumo também rompendo aqui as médias, estão justapostas, um sinal positivo. Então, um forte abraço a todos. Está entregue, pessoal. Desejo tudo de melhor a você que me ouve. Top Traders, a Casa do Investidor, professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor. Se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, eu agradeço. Somos diferentes porque somos águias.